A terceira temporada de Miraculous das Aventuras de Ladybug é marcada por viradas. O que é aquilo? Voltem pra calçada! Vamos de análise completa da terceira temporada de Miraculous? Eu sou a Mari e você está no Mari Magic. A segunda temporada de Miraculous das Aventuras de Ladybug acabou com uma luta cara a cara com Hawkmoth e os nossos heróis, mas também com a primeira aparição de Mayura. A terceira temporada de Miraculous começa com um episódio chamado Camaleoa, onde a Marinette ia ser akumatizada com raiva da Layla, mas na verdade quem é akumatizada é a própria Layla. Na segunda temporada de Miraculous, conhecemos a avó da Marinette no aniversário dela, no episódio Befana, onde a avó dela é akumatizada. Já na terceira temporada, conhecemos o avô da Marinette no aniversário do pai dela, no episódio Bakerix. A terceira temporada também é marcada por um episódio que contém um flash do passado do Mestre Fu. No caso, o episódio Regressa, onde temos um vislumbre do Mestre Fu mais jovem com a sua amada Mariane, e aparentemente eles estavam fugindo com uma caixa dos Miraculous e têm que se separar. E eles combinam de se encontrar, mas o Mestre Fu tem todo um trauma de ter perdido os Miraculous e tudo ser culpa dele. Enfim, por conta desse medo, ele nunca voltou a encontrá-la. Mas lá estava ela, no horário local, todos os dias. Um amor realmente muito bonito. Infelizmente, graças à nossa querida atrapalhada Marinette, ela é akumatizada. E nesse episódio, o Hawkmoth, ele descobre que o Guardião dos Miraculous se chama Fu. Mas o Mestre Fu, ele escondeu até a sua própria identidade. Então, tecnicamente, em Paris, não tem ninguém chamado Fu. Então, meio que, nesse episódio, o Hawkmoth sabe e não sabe quem é ele. Mas foi um quase, sabe? Foi quase que ele foi descoberto. Primeiro vou segui-la para ela me levar até o homem que deu os brincos a ela. O quê? Conhece o Guardião dos Miraculous? Tem que me levar até ele. O Fu, é claro. Depois de 2 temporadas, como Ladybug e Cat Noir, no episódio Reflect Doll, que a Juleika é akumatizada novamente, Ladybug e Cat Noir estão discutindo suas funções, porque, nossa, Cat Noir sempre faz piada, pra ele tá tudo sempre numa boa, pra Ladybug é tudo mais complicado e tudo mais. Eu sou só o malandro e ultra charmoso Cat Noir. Isso aí, sua parte é fácil. E acontece um mini desfile com as peças da Marinette, onde ela e o Adrian tiram os Miraculous, são atingidos pela Reflecta, que tem um sentimonstro pra ajudar ela. Muito obrigada, Mayura. Como tá todo mundo com a mesma cara, acaba que a Tiki acha o Adrian, o Cat Noir, e o Plague acha a Marinette. Então a Marinette usa o Miraculous do gato e o Adrian usa o Miraculous da Joaninha. E nossa, a Marinette, ela se diverte, entendeu? Pra ela tudo tá muito tranquilo. Pro Adrian não. Ele vê, pensa, para assim, nossa, realmente ser a Ladybug é um negócio tenso, complicado. No final das contas, eles resolvem o problema e destrocam os Miraculous. No episódio Lobo e Pai, a Ladybug, ela acaba tendo que falar que gosta do Cat Noir pra não deixar que ele descubra a identidade dela. E nisso, o pai dela vê toda essa cena de romance falsificado da Marinette e entende tudo errado. E a Marinette, ela mantém a mentira de que gosta do Cat Noir, e quando ele vai até a casa dela e fala que ama a Ladybug e não ela chora de uma forma muito dramática. Nossa, tô tão triste com essa situação. Mas dá ruim porque o pai dela é akumatizado e ela acaba presa em um labirinto meio que mágico que a Tiki não consegue achar ela pra ela conseguir se transformar. Aí vocês perguntam, né, como é que a gente vai destruir o Akuma, salvar Paris sem a Ladybug? Então, nesse episódio a Marinette não precisa se transformar pra salvar Paris. Ela mesma acha o objeto akumatizado sozinha, como Marinette, sem poder nenhum, destrói e resolve toda a situação. Isso sim que é heroína. Mas, cara, não tem como falar da terceira temporada de Ladybug sem falar do episódio Oblívio. Gente, o que foi aquilo? Foi simplesmente perfeito, mas no final você simplesmente sente e chora, entendeu? Porque é o seguinte, o Oblívio eram 2 pessoas, no caso, a Alia e o Nino. Mas esse episódio não foca, assim, no porquê eles se akumatizaram, não. Foca mais na situação que a Ladybug e o Cat Noir se encontram, porque eles perdem a memória. Eu não consigo lembrar o meu nome. Eu também não. Mas no último segundo eles conseguem fugir. Porém, quando eles fogem, eles acordam no elevador com fantasias
porque os uniformes, eles deduzem que é uma fantasia. Mas aí, a fantasia some, porque eles já iam se destransformar de volta. E a Tiki e o Plague, eles aparecem, e ambos, tanto a Marinette quanto o Adrian, têm a primeira impressão que eles tiveram lá na primeira temporada. A Ladybug acha que a Tiki é um inseto enorme, e o Adrian, ele acha que o Plague é tipo um gênio da lâmpada, porque ele é um ser mágico, ele surgiu ali do nada. Enfim, os Kwamis também perderam a memória. E aí eles procuram saber quem eles são, acham as identidades deles, abrem o celular deles, e eles deduzem que são namorados, porque o Adrian tem fotos da Ladybug, que é a Marinette, e a Marinette tem fotos do Adrian, que é o Cat Noir. Cara, o coração dos fãs de Miraculous com essa conclusão deles. Por que não podia ser simplesmente verdade? Antes de perder a memória, a Ladybug conseguiu desenhar uma tartaruga no elevador. Então a Marinette, ela procura uma tartaruga nos contatos e acha o Mestre Fu, que explica tudo pra ela. Então é como se eles começassem do zero, aprendendo como usar os poderes e tudo mais. Chega a ser um pouco engraçado. Ah, eles salvam o dia, mas quando a Ladybug joga o talismã pra cima e tudo volta ao normal, eles esquecem tudo. E eu só não fiquei revoltada, porque eles se beijam no final e a Alia consegue tirar uma foto disso. Então, tipo assim, temos registros, temos provas. Mas é claro que depois de um momento fofo, tinha que vir um momento de desespero. No caso, Desesperada. O episódio de, aparentemente, uma moça que tocava junto com Jagged Stone e foi demitida. Esse é outro episódio que não é focado na pessoa comatizada, e sim na situação que a Ladybug e o Cat Noir se encontram, porque o que acontece? A Desesperada, ela é uma comatizada muito forte, muito perigosa. Ela é muito rápida. Então a Ladybug, ela vai precisar de uma segunda chance. E aí a primeira pessoa que ela pensa é o Adrian. Só que o Adrian é o Cat Noir. Mas como o Adrian é apaixonado pela Ladybug, é claro que ele ficou muito feliz nela ter escolhido ele. E, gente, ele passa meses tentando. Mas até ele chega em um ponto que não dá mais. Ele não aguenta mais ver a Ladybug ser pega pela Desesperada. Então ele desiste. E a Ladybug escolhe o Luca. E eles conseguem salvar o dia. Um dos meus episódios favoritos, que marca mais uma vez o quanto a Marinette é uma super-heroína maravilhosa e uma portadora de miraculos perfeita, é o episódio Caçadora de Kwamis. O que acontece? A professora de química, ela acaba descobrindo sobre a Tiki e o Plague, porque ele ia toda vez roubar o queijo dela, e ele deu muito na cara que o queijo estava sendo roubado. E, como a gente sabe, os Kwamis, eles não podem ser fotografados, mas também não tem como um queijo sumir do nada. Mas ninguém acredita nela. Ela vai num programa, fala sobre isso e é ridicularizada. Então ela é comatizada e vira caçadora de Kwamis. Nisso, a Tiki e o Plague são pegos. E aí a Marinette, ao invés de, como normalmente ela faz, escolher alguém pra ajudar ela, ela literalmente pega todos os Miraculous da caixa de Miraculous. Gente, o coração do Mestre Fu foi tipo assim, minha filha, Você vai levar todos os Miraculous? Mas tipo assim, a Marinette, ela já tava com um plano. Ela pegou todos os Miraculous não pra usar, mas pra ter os Kwamis com ela. Calma. Ela tava sem a Tiki, então ela usa o Miraculous do rato. Porque além dela ter que conseguir salvar a Tiki e o Plague, ela tinha que também proteger a sua identidade. Porque se o Cat Noir soubesse que o Kwami dela estava naquela escola, talvez ele suspeitasse que ela estudasse ali. Coisa que ambos fizeram. De acordo com o Mestre Fu, nenhum portador de Miraculous jamais conseguiu ter capacidade física e mental para sair com o tanto de Miraculous que a Marinette saiu. E tipo, no final do episódio ela tá cansada. Mas ela tá cansada, tipo, realizada, consegui. Porque o plano dela funciona e para que ela convença o Cat Noir de que a Marinette não é a Ladybug, ela também usa o Miraculous da raposa pra fazer uma miragem. E ela consegue voltar com todos os Miraculous pra casa. Ela resolve o problema todo sozinha. Porque nem o Cat Noir tava podendo ajudar, porque o Plague também tava preso. Eu tô falando, gente, ela é a portadora de Miraculous. Agora vamos falar, finalmente, da história do Mestre Fu. Porque em alguns episódios a gente já tinha tido algumas cenas do Mestre Fu saindo com a Caixa dos Miraculous do templo que estava em chamas, mas a gente ainda não tinha descoberto o real motivo pelo qual o templo ficou em chamas e ele foi o único que conseguiu sair dali. No episódio Faminto isso é revelado. Faminto é um semi-monstro e a Mayura, a Natalie, consegue sentir isso. Ela consegue acordar ele. E ele tem fome de Miraculous. Então o Mestre Fu tem a brilhante ideia
de não confiar na Ladybug e no Cat Noir. E ele foge com os Miraculous. Mas, disfarçados, a Ladybug e o Cat Noir, sem poderes, vão atrás dele. Porque ele não consegue escapar do monstro. Então ele cede a ideia brilhante de fugir, devolve os Miraculous, e a Ladybug e o Cat Noir conseguem resolver a situação. E o Mestre Fu conta a história dele pra Marinette, que ele estava sendo treinado e ele tinha que ficar um bom tempo sem comer, sem beber, só olhando pra caixa dos Miraculous. E tipo assim, pra todo mundo era uma honra ele tá fazendo aquilo, mas como ele era muito jovem, ele achava aquilo muito chato, ele não queria fazer. Aí ele usou o Miraculous do pavão pra criar um sentimonstro que fosse na cozinha buscar comida pra ele. Mas ele era muito jovem, ele não tinha uma compreensão boa sobre o que ele estava fazendo. Ele acabou perdendo o controle do monstro, que começou a comer as caixas dos Miraculous, que era o motivo pelo qual o Mestre Fu tava com raiva, né? Porque por conta dela, ele tava ali sem comer por horas e tudo mais. E acaba que cria uma confusão no templo. E ele é o único que consegue sair dali, perdendo o Miraculous da borboleta e do pavão. Por conta dele ter fugido, ter tentado fugir de Paris, Rockmoff descobre quem o Mestre Fu é. E a partir desse momento, o Mestre Fu vai ter que sempre andar disfarçado e nunca ficar em um único lugar, pro Rockmoff não pegar a caixa dos Miraculous. Mas uma coisa boa desse episódio é que, com a destruição do Sentimonstro, o templo reaparece. Tudo volta, magicamente. Seguindo com novos portadores de Miraculous, até então temos a nossa querida Queen Bee, a Alia, nossa querida Rena Rouge, temos o Nino, nosso querido Carapaça, e também agora temos o Luca e o Max. No episódio Icariosen, a mãe da Kyoko é akumatizada e a Ladybug dá o Miraculous do dragão pra Kyoko. Eu não sei vocês, mas eu curto uma volta no tempo, e principalmente pessoas que são de outras épocas vindo para outra época. E pra quem tá perdido, eu tô falando do episódio Tagueador do Tempo, que é um akumatizado que veio do futuro pro nosso presente, pro passado dele, pra combater a Ladybug e o Cat Noir mais jovens e mais inexperientes. Gente, que sacada de mestre. E o mais incrível nesse episódio foi o episódio que a gente descobriu que no futuro teríamos outro Rockmoff. Porque o Rockmoff, ele se gaba. Nossa, eu tive essa brilhante ideia de trazer um akumatizado do futuro pra cá, pra derrotar a Ladybug e o Cat Noir mais jovens. Eu sou incrível. E aí o Tagueador do Tempo fala: eu não vim pegar o Miraculous da Ladybug e do Cat Noir pra você não, meu gato. E a gente fica tipo, Eita! até então, a Ladybug e o Cat Noir estavam em Paris todos os dias. Mas temos um episódio que tecnicamente não foram eles que salvaram, que é o episódio O Penetra. Gabriel Agreste deixou Paris e os amigos do Adrian e umas pessoas super aleatórias enchem a casa dele. Mas só meninos. A Marinette, que não é boba nem nada, se disfarça e entra na casa do Adrian. E quem tava lá também? O Mestre Fu. Sabe aquele fanzaço do Adrian? Adrian! Ele aparece no episódio Godzilla, lá da segunda temporada. Ele fica muito triste, Então, Adrian, tá ocupado demais pro fã número 1? porque ele não foi convidado, mas tipo, aquela festa, o Adrian nem planejou nada, só aconteceu. Então ele é akumatizado. E ele é um akumatizado que consegue prever todos os passos de todo mundo. Então ele consegue capturar todo mundo. Todos os portadores de Miraculous, até a Ladybug e o Cat Noir. E aí o Mestre Fu, com toda a calma do mundo, dá o Miraculous do macaco pro Kim. Ele literalmente joga uma banana no akumatizado e deixa os poderes do akumatizado todo doido. E aí ele não consegue mais prever nenhum passo, nem nada, e todo mundo reaparece e a Ladybug e o Cat Noir conseguem salvar o dia. E é claro que na terceira temporada não faltaria a Marinette pagando mico. E acontece no episódio Marionetista 2, que a Marinette, a Manon, a Alia, o Nini e o Adrian vão para um museu de cera. O que acontece? A Alia queria e estava incentivando a Marinette a se declarar para o Adrian naquele dia. Mas a Marinette estava muito nervosa. E o Adrian começou a sentir que ela não gostava dele. Que ele magoou ela, deixou ela com raiva. Ele estava tentando fazer as pazes com ela. E aí, ele fingiu ser o Adrian de cera e a Marinette. A Marinette, ela se declarou e beijou o Adrian que ela pensava ser o de cera. O que vocês fariam nessa situação? Porque eu não saberia onde enfiar minha cara. Agora chegando mais pro fim da temporada, onde temos aí uma tensão. A começar pelo tão famoso episódio Cat Blank. Tudo começou porque a Marinette teve a brilhante ideia de entrar no quarto do Adrian como Ladybug, deixando o presente, assinando como Marinette. E o Adrian, que não é burro, saca que a Ladybug é a Marinette. Ele sai correndo atrás dela.
E tipo, ele não fala que sabe a identidade dela, nada. Então ele se declara pra ela e eles começam a namorar. Mas o Gabriel Agreste, como o belíssimo pai que ele é, faz com que a Marinette termine com o Adrian. Me perdoa, mas não somos feitos um pro outro. Eu não te amo. Não amo mais. Porque tudo que ele queria era usar a tristeza da Marinette pra akumatizar ela. Mas o Adrian, ele vê o Akuma chegando perto da Marinette e ele sabia que ela era a Ladybug e sem a Ladybug não dá pra salvar Paris. Então ele se transforma em Cat Noir. E a Natalie vê e conta tudo pro Gabriel. A conclusão é que o Cat Noir, que é o Adrian, é akumatizado e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ataca a Ladybug pra ajudar o pai a salvar a mãe ou se ataca o pai pela garota que ele ama. Paris é destruída. Mas graças a Deus, nossa querida Bunnix aparece. Antes de tudo isso dar ruim, antes do Adrian se declarar pra Marinette, e ela traz a Ladybug pra esse futuro. E a Ladybug, ela consegue desakumatizar o Cat Noir, mas ele ainda a chama de Marinette. Então ela conclui que o Adrian contou pra alguém, que contou pra outra pessoa, e aí todo mundo ficou sabendo a identidade dela. Ela volta pro momento que ela tava escrevendo Marinette e apaga o nome dela. Enfim, mais uma oportunidade de namoro entre os dois destruída. Eu odeio tanto o Gabriel. Como é que o coração dos fãs de Miracle fica? Fica destroçado, em pedaços. Tipo, a gente teve um vislumbre do Adrian namorando a Marinette, entendeu? Um vislumbre dessa maravilha acontecendo e toda destruída. Paris é destruída por conta disso, velho. Continuando nessa vibe meio tensa, que já estamos chegando no fim da temporada, temos o episódio Ladybug, onde a Layla faz de tudo pra afastar a Marinette do Adrian, conseguindo expulsar a Marinette do colégio, acusando a Marinette de roubo. Marinette do Pencheng, você está expulsa desse colégio. E aí o Scarlet Moth entra em ação e akumatiza não só a Marinette, mas os pais dela e os amigos dela. Mas a Natalie, ela tá muito doente. Então, no momento que o Rockmouth consegue akumatizar até a Ladybug, as borboletas tudo saem, porque a Natalie se destransforma. Então o plano todo vai por água abaixo. E a gente reclama disso? Não, a gente bate palma, felicidade, não deu merda. Mas a Natalie, ela quer porque quer que o Rockmouth finalmente tenha o que ele passou um ano tentando. Então ela usa suas últimas forças pra fazer uma Ladybug. O que acontece é que a Ladybug consegue pegar o objeto que a Natalie estava controlando, a outra Ladybug, e ela não destrói, ela entrega. Porque, gente, é uma pessoa também. E aí são duas Ladybugs e um Cat Noir. Como no episódio da primeira temporada Temporizadora. Duas Ladybugs? Eu tô no paraíso. Mas aí a Natalie, ela destrói o Sentimonstro. E o Rockmouth aparece pra salvar ela, porque a Mayuri tava muito doente. No final, o Adrian consegue fazer com que a Layla retire tudo que ela disse sobre a Marinette. E a Marinette não é expulsa do colégio. Agora vamos para o clímax da terceira temporada. Os últimos 2 episódios. A Batalha dos Miraculous. Bom, é aniversário de casamento dos pais da Chloe. E a Ladybug precisa encontrar o Mestre Fu para pedir ajuda, para pegar um dos Miraculous. Mas ela não se destransforma. Então o Rockmouth a segue e o acha. O Rockmouth pega a caixa de Miraculous e dá o Miraculous da abelha pra Chloe, que estava cansada de esperar a Ladybug dar pra ela. No final desse primeiro capítulo, os pais da Chloe são simplesmente desakumatizados, porque a Chloe pede pro Rockmouth e ele, como não tinha nada a perder, fala: tá bom, desakumatiza. Mas aí a gente tem a parte 2, onde tudo piora. Chloe Bourgeois se torna a rainha dos Miraculous, porque ela literalmente tem a caixa dos Miraculous. E ela faz com que todos em Paris sejam picados, e assim ela consegue chamar todos os portadores de Miraculous, descobrindo a identidade de cada um. Nisso, a Ladybug descobre que o Mestre Fu foi pego, porque quando ela vai devolver o Miraculous que ela pegou, o do dragão, ela não o encontra. Mas isso foi ótimo, porque ela usa pra se proteger das abelhas. Então temos uma batalha épica entre a Ladybug e o Cat Noir e os outros portadores de Miraculous. Mas os nossos heróis são maravilhosos, então eles salvam todo mundo. Menos o Mestre Fu, que se transforma colocando um protetor em volta dele, porque o Rockmouth, ele quer as informações que o Mestre Fu tem, porque ele não sabe ler o livro dos Miraculous. Mas nessa brincadeira, a Natalie também pega o tablet dele, onde tinha tradução. Nosso querido Mestre Fu, sem saída, transforma a Ladybug na guardiã dos Miraculous. Sendo assim, ele perde todas as suas memórias em relação a tudo que tem a ver com os Miraculous. Então agora, a Ladybug tá sozinha. Tudo bem que ela tem o Cat Noir, mas não é a mesma coisa. E nesse episódio a gente chora, entendeu? A gente chora principalmente ouvindo a carta que o Mestre Fu deixou pra ela. E eu vou ler uma partezinha. Quando envelhecemos, percebemos que a vida nem sempre nos dá tudo o que esperávamos. A perda faz parte da vida, mas não a define, porque o que importa na verdade não é ganhar ou perder,
É nossa capacidade de aceitar as mudanças em nós mesmos. Aceitar mesmo que a vida não nos dê o que esperávamos. O verdadeiro presente é a própria vida. Não existe desenho mais maravilhoso que esse! Pelo menos não na atualidade, porque na minha época existia o Winx, e o Winx maravilhoso, perfeito também. Mas esse tipo de lição, entendeu? E o que a gente passa com o nosso casal principal, não tinha. Nossa, porque que novela! No final dessa temporada, a gente vê o Gabriel consertando, finalmente, o Miraculous do Pavão, por conta dele ter pego a tradução do livro através do tablet do Mestre Fu. Terceira temporada termina com o Adrian namorando a Kyoko e a Marinette o Luca. E isso é importante saber porque é o que vai abrir a quarta temporada. Querendo análise sobre, já deixa o like, entendeu? Se inscreve se você não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, gente linda. Um beijo!